Olá a todos, sejam bem-vindos aqui na aula do professor Jorge Formiga. Eu trouxe para vocês aqui um vídeo rápido para mostrar bem a relação entre as integrais definidas e a variação total, né? A integral definida, nas últimas aulas, eu mostrei sobre o teorema fundamental do cálculo parte 1 e a parte 2 e juntei os dois teoremas para formar o teorema fundamental do cálculo. Agora eu trouxe a integral definida para mostrar a relação dela com algumas taxas de variações que vocês já ouviram falar ou faz parte aí dentro do contexto do cotidiano, da engenharia, de uma forma geral. E eu vou mostrar para vocês aqui, através de exemplos e um probleminha aplicado aí no cálculo da distância, tá bom? Então vamos lá. Pois bem, o que é que nós sabemos aqui? Vimos na aula anterior, como eu comentei, que sobre o teorema fundamental do cálculo. Aqui, só para recordar, eu trouxe aqui a segunda parte desse teorema. Porque a primeira fala o seguinte: se f é contínua dentro de um intervalo AB, né, e existe um x que está dentro desse intervalo AB, então a minha f grandona de x é a integral de a até x de uma f de t dt. O que é que diz o primeiro teorema fundamental, a primeira parte do teorema fundamental do cálculo? Fala o seguinte, que se isso ocorre, vai existir uma função, né, tal que a derivada dela é igual a própria função aplicada no x, ou seja, vai ser igual a esta função que ele está integrando aqui, aplicada no ponto x. Ou seja, existe uma primitiva, né? Existe uma antiderivada para esse f de x. E essa primitiva é chamada aqui de f grandona aqui de x. Pois bem, a segunda parte completa a primeira parte, né? Fala o seguinte: se essa primitiva existe, se a integral, né, de a b, ou seja, desses extremos aqui do intervalo, né, dessa função f de x, que eu acabei de mencionar, então a integral dela, basta você pegar a primitiva que você já obteve e aplicar no limite de integração e subtrair essa primitiva, né? Ou seja, aplicar no extremo superior menos o extremo inferior do limite de integração. Pois bem, sabemos também, né, que dada uma função, a derivada dela, né, dessa função, é uma taxa de variação, né? É uma taxa de variação em relação àquilo que você está derivando. Nesse caso aqui, é uma taxa de variação em relação a x. Ok? Pois bem, então, o que eu vou mostrar é exatamente isso. Se você conhece essas taxas de variações, ou seja, as derivadas dessas funções, para obter a primitiva dela, basta fazer a integração, né? É isso que eu estou dizendo aqui, porque se você conhece, por exemplo, se você vai integrar f de x dx, como se existe uma primitiva, isso também significa integrar f' de x dx, né? Isso é verdade. Ok, gente? Então vamos lá. Trouxe aqui alguns casos aqui que envolvem essas taxas de variações, e aqui foi através de uma pergunta de alguns alunos em aulas em anos anteriores, que eu resolvi juntar aqui alguns exemplos. Então, por exemplo, você quer calcular o volume de água, né, dentro do reservatório. Se você conhece a taxa de variação
Por exemplo, você conhece a taxa de variação, ou seja, no tempo, quantos litros cai de água no intervalo de tempo, né? Você conhece a taxa de variação, basta integrar essa taxa de variação dentro do intervalo de tempo, ou seja, do zero até um determinado, por exemplo, zero até um tempo que você desejar calcular qual é o volume, né, de água, você vê de 0 a 10 segundos. Qual é o volume dentro daquele reservatório se a taxa é essa daqui, né? Se você conhece a taxa. Basta você pegar o volume no T final, subtrair do volume no T inicial e você vai ter o volume ali dentro do reservatório. É isso que está dizendo através dessa integral. Se você conhece a concentração, a taxa de variação, né, da concentração de um produto, de uma reação química aqui, se você conhece essa taxa de variação e quer saber qual é a concentração, né, qual é a concentração, basta integrar essa taxa dentro do intervalo que você deseja de tempo, ou seja, você vai obter através dessas diferenças de concentrações nos tempos, usando aí o limite de integração superior menos o limite de integração aí aplicado no limite de integração inferior, né? Você está pegando primeiro a concentração no final menos a concentração no início. A densidade da barra, se você conhece a densidade, né, volumétrica, né, de uma barra, e você quer saber qual é a massa desse corpo, né, a massa final, basta você pegar, conhecendo a densidade, integra essa densidade, automaticamente integrar a densidade nesses extremos, significa dizer que você está pegando a massa no ponto final da barra menos a massa no ponto inicial da barra. E então você conhece, através da densidade, qual é a massa dessa barra. Se a taxa de crescimento populacional, né, você tem uma taxa de crescimento aí, você quer entender a natalidade de um determinado, ou o número de bactérias no recipiente, ou da população de uma região, desde que você conheça a taxa de crescimento, se você integrar a taxa de crescimento dentro de um intervalo de tempo, você vai obter o número de habitantes. Nem nas entrelinhas, integrando a taxa de crescimento, ou seja, a taxa o número de habitantes que vai estar crescendo ou variando no intervalo de tempo, conhecer as primitivas, que é o número de habitantes no fim, menos o número de habitantes no final. Custo, né, o custo marginal. Se você conhece a taxa de variação do custo, ou seja, a derivada da função custo, né, custo marginal. Se você conhece o custo marginal, ou seja, essa taxa de variação do custo, e para a quantidade de unidades de mercadorias ou de qualquer outra coisa, seja quantidade inicial e quantidade final, integrando essa taxa de variação dentro dessa limites de integração onde x é a quantidade, basta para você, se você fizer isso, a primitiva dele é o custo, né, para o número de mercadorias no fim, menos o custo de mercadorias no início. Essa diferença vai te dar o custo total da mercadoria, né, variando dentro da quantidades aí x1, x2. Trouxe mais um aqui que é o mais conhecido de todos vocês. Se você conhece a velocidade, que nada mais nada menos é a taxa de variação da posição do tempo, né, que é o derivado de x em t. Então você conhece essa taxa de variação, que é a velocidade, dentro do intervalo de tempo. Integrando essa velocidade, você encontra a posição, ou seja, pegando a posição no instante final menos a posição no instante inicial, né, você acha aí a distância percorrida aí por esse veículo, por esse objeto. Ok, gente? Então eu trouxe alguns aí, existem N aplicações aí dentro do contexto
das taxas de variação ou do cálculo variacional aí, né, usando as integrais. Então eu trouxe mais um exemplo aqui, né, um exemplo voltado aí para calcular distância e deslocamento. Se você conhece aqui uma função, né, deixa eu pegar aqui, a função velocidade, ou seja, a taxa de variação da posição do corpo no intervalo de tempo, né, que é a velocidade. O quão o corpo está se deslocando nesse intervalo de tempo. Aqui está em metros por segundo. Ele pede para encontrar aqui o deslocamento dentro do intervalo de tempo maior do que 1 e menor que 4, e a distância percorrida, né, dentro desse intervalo. Pois bem, só para a gente recordar aqui, deslocamento, né? Deslocamento, se nós pensarmos aqui, vamos pegar numa linha reta, né? Deslocamento de um ponto A de um ponto B, depende aí se eu vou daqui para cá e daqui para cá e depois eu volto para cá. O deslocamento aqui eu preciso só do ponto inicial e do ponto final, né? No caso, a distância percorrida, se eu saio do ponto A e vou aqui para um C, né? Vou do A, vou para o B e depois para o C, eu levo em conta o que eu percorri daqui para cá mais o que eu percorri para cá. Por isso que ele está aqui com o módulo da função velocidade aí, leva em conta essas distâncias, né? Se pensarmos de uma forma geral em termo gráfico, né? Integrar essa CSV a função velocidade aqui nesse primeiro, então integrar de T1 a T2, né? O que está em cima é positivo e o que está embaixo é negativo, e isso é levado em conta, né? Nas entrelinhas aí isso está sendo feito. O sinal aí é levado em conta. Já na distância não, né? Está em módulo aqui, se eu ando daqui 10 e daqui para cá vale 5, mesmo com o sinal negativo, né, no eixo real aqui, eu vou somar porque eu percorri 10 mais 5. Tá bom? Então é só para a gente recordar, eu sei que a maioria de vocês sabem disso. Então vamos lá. Então primeiro aí, a solução, se a gente encontrar o deslocamento, como eu mostrei aí anteriormente, se eu conheço a primitiva, né, essa aqui é a taxa de variação, basta pegar a primitiva no tempo final, que é o limite aqui de integração superior, menos a primitiva aplicado no tempo inicial, né? Nós estamos pegando aí a primitiva aplicada nos limites de integração, segunda parte do teorema fundamental. Ok? O tempo aí, o intervalo de integração ele deu, né, de 1 a 4 da função velocidade. Substituindo a função velocidade, basta eu integrar isso aqui, né? Note que eu tenho a primitiva aqui, né? A primitiva dessa é a primitiva de cada uma delas, né? Ou seja, a primitiva de t ao quadrado é t ao cubo sobre 3, né? Por quê? Observe que se eu derivar aqui e desse o 3, fica 2 aqui, corta com esse, fica t ao quadrado, que é essa que está em cima aqui, ó. Correto? A primitiva de t é t ao quadrado sobre 2, né? T ao quadrado sobre 2. Porque lá, claro que se você pegar aqui, se você derivar essa função vai dar essa, né? Ó, desce o 2 aqui, derivando. Note que eu posso cortar aqui, vai sobrar 2 menos 1, que dá 1, que dá exatamente essa função de cima. Estamos aqui checando aqui, de fato, que essas funções aqui embaixo são primitivas dessa daqui de cima, né? Então, aqui é 6t. Para verificar que é uma primitiva, basta derivar. Derivar de 6t vai dar 6. Então, de fato, essa função que você está vendo aqui é uma primitiva dessa daqui. Dessa forma, basta, conforme a segunda parte do teorema, integro dentro do intervalo aí de integração. Note que isso aí são integrais definidas, né? Ou seja, estão definidas dentro do intervalo de integração. Como já vimos, se não tiver esses limites de integração, é chamado de integral indefinida.
Pois bem, então vamos lá. Fazendo agora, já sabendo que isso aqui é uma primitiva, o próximo passo é aplicar aí nos limites de integração. Então aqui teoricamente ficaria 4 ao cubo sobre 3 menos 4 ao quadrado sobre 2 menos 6 vezes 4. Né? Faz essa conta, menos, né, por definição, que é o segundo aqui, né, menos a primitiva aplicada no ponto 1. Então, ponto 1, então, o valor 1, né? Então fica 1 ao cubo sobre 3, menos 1 ao quadrado sobre 2, menos 6 vezes 1. Fazendo essa conta aí, você vai chegar a menos 9 sobre 2. Tá bom, gente? Na letra B, observe que ele quer o cálculo da distância, e como eu disse, nós precisamos do módulo, né, dessa função, dessa taxa de variação. Bom, o que precisamos notar, que primeiro é de 1 a 4, como é que se comporta, né, essa função v de t. Observe que para valores, aqui olhando para ela, para valores 1, 2 e 3, né, se colocar aqui o 3 ao quadrado dá 9, 9 menos 3 aqui dá 6, 6 menos 6 dá 0. Então, de 1 até 3, a função v de t é menor ou igual, ela é menor ou igual a 0, né? Então assume valores aí negativos no máximo até chegar ao 0 aí. Então, vamos quebrar em dois intervalos. É maior do que 3, de 3 em diante, de 3 até o 4, ela é positiva. Né? Ou seja, 1, 2 e 3, os valores são 1 e 2, os valores são negativos, até chegar no 3, né? O 3 ele zera, então de 1 a 3 ele assume valores menores ou iguais a 0. Então, eu vou quebrar essa integral em duas. De 1 a 3, né? Então, de 1 a 3, eu vou atribuir aqui um sinal negativo só para obter o módulo dela, né? Então aqui, ou seja, o valor modular dela, valores positivos, mais de 3 a 4, que ela já assume valores positivos, né? Então, note que eu peguei a função e coloquei um menos aqui, multipliquei ela por menos, para poder considerar os valores positivos dela. Ou seja, de uma forma geral, ao multiplicar por menos aqui, é como se eu estivesse pegando uma parte negativa desse gráfico e jogando para cima, né? Então, seria maneira de geometricamente representar isso. Né? Eu tenho aqui uma função que parte aqui, de 0 a 3, ela está aqui embaixo, né, até chegar em 0 no 3, e depois de 3 e 4 assume valores positivos. Né? Então você tem aqui negativo aqui e positivo aqui em cima. Ao multiplicar por menos, eu estou jogando isso para cima, para ficar tudo positivo. Dessa forma, basta eu pegar a minha função v e multiplicar tudo por menos, né? Então aqui vai ficar menos t ao quadrado, mais t, mais 6, né? Que eu peguei toda a função e multipliquei por menos, integrando de 1 a 3, mas aqui deixa do jeito que está. Eu vou usar minha borracha para apagar essa. Bom, então, opa. Aqui. Então, essa que vocês estão vendo aí, basta aplicar agora a integral dentro desses limites agora que eu separei. Né? Então eu tenho a mesma integral aqui, troquei o sinal da minha função dentro de um intervalo, mais a outra aplicada dentro desse intervalo. Pois bem, como eu já conheço a primitiva, eu vou aplicar a primitiva nos dois casos aqui. Né? Então isso aqui é a mesma que está, a primitiva que está aqui ao menos de um sinal, né? Um sinal invertido. Okay? E aqui é a mesma primitiva daqui de cima, tá aqui. Só que dentro de intervalos diferentes, né? Aqui de 1 a 3 e depois de 3 a 4. Dessa forma, vou usar a mesma ideia que eu fiz aqui, né? Aplicar os valores 3,
3 aqui, menos, né? Menos, aplicado em 1, né? Tanto aqui, fazer a mesma coisa aqui, 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui, menos, aplicando aqui, né? Foi semelhante ao que eu fiz aqui em cima, e simplificando eu vou obter esse resultado. Então observe aí que a distância percorrida, né, total aí foi de 10,17 metros, porque lá em cima no enunciado a função, a taxa de variação está em metros por segundo, e na solução para A obtemos aí menos 9,5 aí, ou seja, menos 4,5 quilômetros, né? Você, para interpretar isso, quer dizer que não é que ele andou de ré, né? Na verdade não é isso, é que o que ele, dentro de um eixo horizontal, né, para a direita positivo, para a esquerda negativo, ele andou mais para a esquerda do que para a direita, né? Teoricamente falando, né? Porque o que justifica isso é a função velocidade, dentro de um intervalo tem parte negativa e dentro de um outro intervalo tem uma parte positiva. E aqui, como eu disse, na solução B, o total percorrido, aí a distância percorrida, é de 10,17, ou seja, tanto a parte negativa quanto a positiva, somando o que ele percorreu, dá 10,17 metros dentro do intervalo de 1 a 4 segundos. Ok, gente? Espero que tenham entendido aí, esse é um exemplo simples, mas a ideia é mostrar essa relação das taxas de variações. Ok? Muito obrigado pela presença de vocês. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.